Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um episódio de Tempo de Tela, o seu podcast semanal de filmes, o seu clube do filme. E hoje a gente vai falar um pouco sobre um filme de 2010 que fez bastante sucesso na época, inclusive teve bastante indicação ao Oscar. Você já viu o título aí, você sabe que eu estou falando de A Rede Social, né? Ou popularmente conhecido como o filme do Facebook. Filme aí dirigido pelo David Fincher, com roteiro do Aaron Sorkin, e que foi estrelado aí, né, pelo Jesse Eisenberg e pelo Andrew Garfield. O filme, né, como eu já falei, conta a história do Facebook, né, da sua origem e tal. E para falar sobre ele comigo hoje, tá ele mais uma vez, Alexandre Maquin. Fala aí, cara. Falei, minha gente. Realmente, 10 anos depois viemos falar sobre o filme do Facebook. E para lembrar da importância desse filme, na época, ele levou 3 Oscars, caso seja um pouco importante para você. No caso, foi roteiro adaptado, trilha sonora e edição. E, cara, roteiro adaptado é certíssimo para esse filme. Pois é. Aproveitando seu gancho do roteiro adaptado, então, né? Acho que a gente pode começar esse podcast falando, então, nessa questão do roteiro e dos personagens. Na real, a gente sempre começa assim, né? Mas acho que nesse filme em específico vale mais a pena ainda, porque de fato é o ponto forte junto com a edição. Como eu já falei, é o filme que fala a história do Facebook, só que, né, se você tá em coma aí, não sabe o que é o Facebook, ou não sabe do que esse filme trata, né, uma sinopsezinha rápida para você. O filme aqui, né, a gente vai acompanhar basicamente duas linhas do tempo, que vai ser, né, a época de faculdade do Mark Zuckerberg e do Eduardo Saverin, que é vivido aqui pelo Andrew Garfield. E nesse momento, né, quando eles estão criando o Facebook, como é que foi esse processo de criação, né, os problemas que eles tiveram para isso, né, as pessoas que ajudaram ou de repente fingiram que ajudaram, a gente pode até comentar isso depois. E depois a gente vê também um pouco do futuro, né, que aí a gente tem dois processos judiciais em andamento. Um deles é do próprio Eduardo Saverin contra o Mark Zuckerberg e o outro é dos irmãos Winklevoss contra também o Mark Zuckerberg por conta do Facebook. Então a gente vê, né, essas duas linhas do tempo, esse primeiro momento de ascensão e esse segundo momento que ele já ascendeu, né, ele já tem essa marca bem estabilizada e bem reconhecida, só que por outro lado, né, o que que essa fama, esse dinheiro trouxe de bom ou de ruim para ele? Acho que a gente pode pensar que o filme, de certa maneira, aborda um pouco disso. E aí, logo de cara, né, eu já quero pedir sua opinião, Alexandre, sobre isso, né, de o filme trabalhar com duas linhas temporais, se você acha que isso é bom, se é ruim, e dar um overview, né, também sobre isso. Cara, para um filme de 10 anos atrás, principalmente sobre o Facebook, onde a gente já conhece a história, só para lembrar, por que eu falei que esse filme é importante no roteiro adaptado? Porque o filme ele é baseado em um livro. No caso, o livro é o The Accidental Billionaire, que foi escrito pelo Ben Mesrich e que foi vendido e adaptado pela Columbia Pictures. Então, essa biografia ela é uma adaptação de um livro. Então, ele recebeu o prêmio de melhor adaptação, é muito importante para a obra. Agora, a importância de ter essas duas lentes temporais é: você, quando vai assistir esse filme, você já provavelmente, a não ser que você tenha vivido nas cavernas e nunca tenha visto o Facebook, você já vai saber que o final dele, você sabe que houve uma briga judicial sobre os direitos do Facebook, você sabe que várias pessoas ficaram bilionárias por causa disso, e que então não tem muita surpresa. Você já sabe o final do filme antes mesmo dele começar. Então, o filme começar com semanas antes da criação do Facebook, mas ao longo do filme você já vê que está tendo essa briga judicial e não ser uma obra linear, dá uma agilidade muito importante para a obra e que leva a obra muito fácil. Pois é, eu acho que esse aspecto que você falou, né, do fato da obra não ser linear, que de fato é muito importante, é justamente porque se a gente fosse ver esse filme, né, fosse a historinha bem didática, tipo, Mark Zuckerberg conheceu Eduardo Saverin, aconteceu isso, isso e isso, eles criaram o Facebook foi fazendo sucesso, esse é um porre esse filme, convenhamos, né? Com certeza. E aí, né, um outro ponto que eu acho que é bem interessante em relação a isso do roteiro, que como você falou, é o ponto alto, eu acho que é a construção de diálogos, cara. E aí eu já quero começar a puxar, né? Normalmente a gente tenta fazer nessa coisa meio cronológica dos filmes, porque né, a gente conversou um pouco em off sobre isso, e
esse filme tem diálogos assim que pra mim são sensacionais por dois motivos. O primeiro é a fluidez que ele entrega as coisas, no sentido que assim, são diálogos de ritmo super acelerado, os personagens literalmente não param de falar, o Mark Zuckerberg chega e me dá uma raiva que, tipo, brother, vamos com calma aí, quero entender o que você está falando, fala devagar. Mas, ao mesmo tempo, isso é importante para fazer a construção desses personagens. A gente entende muito quem eles são e por que eles são assim por diálogos, digamos, triviais. E, por outro lado, eu gosto muito de como os diálogos do filme, o roteiro trabalha a partir deles, muitos flash forwards, né? Por exemplo, a primeira cena do filme, né, que é quando o Mark Zuckerberg, né, tá ali conversando com a namorada dele, que ela vai terminar com ele, né, a gente tem toda a trama do filme sendo contada naquele primeiro diálogo e essa questão também que eu falei, né, de mostrar a personalidade dos personagens a partir do diálogo, porque ela literalmente traça e narra a vida dela, né, ele vai ser bem sucedido com computadores, ele vai ter problemas sociais, ele vai ter problema com mulheres, ele vai ter sempre esse ranço das fraternidades americanas, né? E por outro lado, a gente vê o quão escroto ele é, porque, tipo, ela tá tentando dar conselhos bons pra ela tá tentando ser uma pessoa realmente positiva e de suporte, e ele é super egoísta, ele é super, né, autorreferenciativo, ele é super arrogante, e pra ele tá, tipo, normal. Então, é uma coisa que eu acho muito sutil, que, tipo, são diálogos meio triviais, mas que, de certa maneira, moldam a trama inteira. Cara, é importante essa parte que você falou dele ser super arrogante. Cara, ele é super babaca. Essa primeira cena dele conversando com a namorada, eu não sei se inicialmente ela tinha essa ideia de terminar com ele o relacionamento. Porque é uma conversa que vai mais ou menos normal. Só que, cara, ele começa a ser tão babaca, mas tão babaca, e eu acho que ele. É óbvio que ele não percebe que ele tá sendo babaca. Ele tá só sendo ele mesmo. Só que o ele mesmo é muito babaca. A forma com que ele fala das fraternidades, que, cara, na hora que o filme fala de fraternidade, ele não usa esse nome, ele usa um outro termo. Eu tive que pausar o filme e pesquisar para entender do que eles estavam falando. Porque o filme ele não se preocupa em explicar pra gente. Ele vai só falando. Ele tá sendo tão babaca que eu falei, cara, miga, mete o pé desse cara. Miga, sai daí. E na hora que ela vai embora, eu já tive a certeza do filme. Cara, esse não vai ser um filme ficha branca. Esse filme tá com um cara que vai meter os podres mesmo, e quem é culpado, e vai dar uma visão mais realista para essa obra. E já aí o filme me ganhou. Eu concordo contigo. Assim, é um filme que tá longe de ser chapa branca, pelo contrário, na real, né? Ele põe o dedo da ferida mesmo, ele apresenta os problemas. Inclusive, esse filme teve problemas judiciais com o Mark Zuckerberg depois, porque ele ficou desmentindo várias coisas e tal. Né? Eu não sei até que ponto ele tá certo ou tá errado, mas enfim, não é a questão aqui. Mas o filme ele retrata realmente os personagens como eles têm que ser. Afinal de contas, se a gente está falando de um filme que é baseado em fatos reais e a gente tem essas pessoas, né, que de fato existem, eu quero que sejam pessoas que pareçam pessoas reais, né? E não quero, tipo, bonecos, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que o filme tem que ser assim. Não pode ser chapa branca justamente por isso. E não só isso, ele também não mostra, teoricamente, o protagonista, que é o Mark Zuckerberg, como uma pessoa boa e que foi enganada pelos caras inescrupulosos que viram o potencial. Não, ele é babaca desde o início. E provavelmente não tem ninguém ali que se salve. Talvez o Eduardo, que é o Homem-Aranha, talvez ele se salve ali por alguns motivos. Mas fora isso, todo mundo ali tem seus objetivos, motivos, razões, e não é que a pessoa seja escrota porque ela é escrota por natureza, porque ele nasceu do mal. Não. Porque chega uma hora a gente vê, cara, eles estão falando aqui de coisas de provavelmente bilhões de dólares. E isso mexe com a parada das pessoas. Sim. E é interessante você falar dessa questão das ambições, né? Porque o filme claramente ele nos vende essa ideia, esse paralelo, eu diria até, entre o Mark Zuckerberg e o Eduardo Saverin, né? Que no caso o Jesse Eisenberg e o Andrew Garfield. E como você falou, né? O Mark Zuckerberg, desde esse filme, ele é escroto. E por outro lado, o Eduardo Saverin, ele tem, né, suas ambições, suas questões, né, seus desejos, só que ele não parece ser tão escroto do que a gente tem em tela. E de fato isso é interessante também, né? E aí novamente puxando para a questão de personagens e de como o roteiro é bom,
Porque essa dualidade entre os dois, ela se mantém o filme inteiro, e é uma coisa meio do tipo, o Eduardo Saverin, o filme vende ele como se fosse meio que um, não é exatamente isso, mas uma bússola moral daquela companhia. Porque assim, beleza, o Mark Zuckerberg é um gênio, ele criou os códigos, ele que fez o site, ele cuidou da estrutura e tal. Só que, tipo, se ele não tivesse a grana do Eduardo Saverin para fazer o suporte do site, se o Eduardo Saverin não desse ideias, né? Se para pensar, embora ele fale pouco em relação ao que ele faz para o site, né, o Eduardo Saverin, o filme dá essa sensação de que ele tem uma contribuição muito mais realmente de gestão do que de construção. Então eu acho muito legal essa dualidade que os dois personagens apresentam. Assim, o filme é basicamente sobre os dois. Tipo, tem, obviamente, tem outros personagens. E a maior parte deles são figurantes. E os embates, eu não sei bem se seriam embates. É sobre essas duas figuras. É sobre o cara que é o genial, o Mark Zuckerberg genial, que desenvolveu, que ficou semanas e semanas construindo códigos e códigos. Enquanto você tem o Eduardo que tem, de certa forma, a verba. Mas é óbvio, não é que ele está fazendo isso porque ele é um bom samaritano. Ele faz isso porque ele confia no amigo, na proposta que ele tem, e porque ele trabalha pela confiança também. Isso que deixa muito mais tenso, triste, quando você já sabe. Não é uma surpresa como vai terminar. Aos, sei lá, aos 20 minutos de filme, em um dos flash forward das questões judiciais, você já vê que eles não são mais amigos ali. Então deixa o tom mais triste. Mas bem, aí você lembra que todo mundo ficou bilionário no final do filme, no final de tudo isso, e aí eu fico de boa. Não fiquei rico também, então. É tipo, sério, é tipo, o filme te investe no maior drama nisso assim, pô, os caras são amigos. Aí, pô, você lembra que eles ficaram milionários, bilionários. Aí eu fico, de boa. Deixa eu aqui fazer meu miojo. É, de fato tem essa questão, mas por outro lado, eu ainda acho muito legal de como mostra que realmente, pro Mark Zuckerberg, isso até, você falou isso, eu pensei nisso agora, na real, não sei se você concorda, mas pro Mark Zuckerberg, a sensação que eu tenho no final do filme é que o que ele perdeu de fato nesse processo, tanto no processo da história do filme quanto no processo judicial, é muito mais essa questão da credibilidade, da confiança das pessoas, né, das pessoas próximas dele, do que a questão monetária, porque para ele isso meio que tanto faz. Mas, por outro lado, ele perdeu o único amigo dele, que inclusive é uma coisa que o próprio Eduardo fala durante o filme. Tipo, eu era seu único amigo. Né? E a cena final também, quando ele tá ali dando F5 porque ele adicionou a garota no Facebook, eu acho que sintetiza um pouco disso, porque, né, apesar de, como você falou, né, coitado do Eduardo, ele perdeu não sei quantas ações, mas hoje ele é bilionário. Então, tipo, não é exatamente coitado pela questão financeira. Eu acho que é muito mais realmente por esse aspecto da falta de confiança, da traição. E nisso eu acho que o filme funciona bem, porque, né, como a gente está falando aqui, né, durante esse tempo, ninguém ali é preto no branco, ninguém ali é 100% bom, 100% mal. E, no entanto, mesmo assim, mesmo tendo seus problemas, suas diferenças, esses dois personagens, eles tinham um laço de amizade. E o fato de a gente ter a trajetória inteira mostrando que essa amizade foi quebrada é o que dá o peso dramático que o filme precisa. Porque realmente, se fosse uma coisa só pensando no aspecto financeiro, né? Tipo, na questão só do tipo, temos aqui o embate judicial, o fulano ficou com tantos por cento de ação da empresa. Tudo bem, poderia até ter uma questão, tipo, essas coisas, esses filmes de tribunal, né, essas coisas assim, poderia, mas acho que não teria o mesmo peso, não teria tanta relevância que esse filme acabou tendo. Cara, é exatamente isso. E é interessante você pensar que, inicialmente, você. Bem, a gente não sabe exatamente da vida financeira do Mark, mas o Eduardo, já de início, a gente já sabe que ele já ganhou uma bolada de dinheiro vendendo coisas de clima para petróleo. Então, tipo, ele não é um fudido que ele tá precisando daquele dinheiro. Então, realmente, pro Eduardo, aparentemente não, mostra no filme, é mais uma questão de amizade. Ele tá confiando no amigo dele, no pensamento dele. Agora, pro Mark, é mais a necessidade dele tem de ser o cara,
ser um mestre, conseguir a parada tudo, independente de quem ele tem que derrubar. Mas, tipo, isso realmente não é uma construção que ocorre de uma cena para outra. Isso é todo desenvolvimento. E aí eu acho que a gente pode entrar no pior personagem da história, o Timberlake, ou você quer falar alguma coisa antes? Não, pode mandar. Porque, cara, o Timberlake, quando ele aparece, como você tinha falado em off comigo, ele é o vilão da história. Eu não tinha pensado muito nisso na hora, como se o cara fosse o vilão. Mas, realmente, da forma que estava sendo construído, a empresa estava, teoricamente, indo mais ou menos bem. Só que surge a figura. Cara, esqueci o nome dele agora. É o Sean É do, Park. isso, do Sean Park, e que ele é o cara da tecnologia, ele já teve outras empresas que também são famosas. Bem, se você é da minha época, antes do Torrent, existiu um programinha ali para baixar músicas. Cara, acabei de ser o nome do programa. Caraca, na ponta da língua. Napster. O Wapster, isso. E, cara, ele não é um trouxa na história, ele sabe onde é que ele tá mexendo, conta no filme tudo que ele já fez e aconteceu, mas ele é um personagem que, quando chega aqui na obra, você não tem esses outros vislumbres de motivações. Ele é o cara que surge ali de uma forma maquiavélica, por assim dizer, só visando o lucro. Ele não tem essa ligação emocional com os outros personagens. E acho que por isso ele acaba sendo o pior personagem. É, porque, se para pensar, a cena que ele aparece, né, que é quando a empresa está expandindo, né, tá indo para Stanford, se não me engano, na Califórnia, né, ele tá lá na casa da menina e tal, inclusive é uma cena que, assim que ele aparece, o filme já tenta vender ele de uma maneira meio escrota, né, que é aquela coisa tipo, dormi com a universitária de ontem para hoje e nem sei o nome dela, embora depois ele faça aquela coisa tipo, não, eu sei seu nome sim, você me contou, ele passa a ideia tipo, não, eu sou um cara legal, tipo, eu lembro o seu nome, mas nessa cena ele olha o site, tipo, pelo fato dele ter um know-how, dele saber mexer com essas coisas de computação, ele vê, tipo, porra, esse site aqui vai ter futuro. Mas aí ele já olha, tipo, eu preciso achar essa pessoa, né, o Mark Zuckerberg. E desde esse momento, o filme já vende pra gente que esse cara, tipo, ele é praticamente não, acho que a gente pode falar isso. Ele é um parasita. Porque ele tá ali literalmente para, vou entrar nessa empresa porque essa empresa vai ganhar pelo menos 1 bilhão. Tanto que desde o primeiro encontro deles ele fala: sabe o que é mais legal do que ganhar 1 milhão? É ganhar 1 bilhão. E vocês podem ganhar 1 bilhão. Então, né, por mais que tenha também essa questão de tipo, não, ele é um cara que tá ali porque ele vê como essa empresa é promissora, como eles podem crescer, mas o filme ele literalmente vende pra gente que esse cara tá ali para lucrar, né? Ele é realmente um parasita. E eu acho que, né, provavelmente você vai concordar comigo, ele é o pior personagem desse filme justamente por ser um personagem muito maniqueísta. Porque você tem vários personagens muito dúbios durante o filme, né, que tem lados bons, lados ruins, né, tem suas questões próprias, mas ele não. Ele parece que as funções dele no filme são: apareci para ficar rico às custas dessa galera, e tem um cara aqui que tá desconfiando de mim, no caso do Eduardo Saverin. Vou sacanear ele. E, cara, a forma com que ele é sacaneado com a parada dos royalties da. Como é que se fala? Das ações da empresa. Das ações. Cara, pô, que sacanagem. Maluco. E, tipo, cara, essa cena toda é bizarra. Bizarra não, ela é triste. Porque ele vai lá, assina os papéis, você vê que o cara fica feliz quando ele assina, você já sabe que tem ali uma sacanagem, mas quando ele fala isso pro Zuckerberg, o Zuckerberg, não, cara, pô, você que fez as escolhas erradas, qual é a culpa disso comigo? Eu digo, caraca, mano, é teu brother! Como é que tu vai fazer uma sacanagem dessa com o teu brother? É que ele fala, né? Como é que é? Tipo, Ah, como é você que que você fez. tá me dizendo? Você tá me dizendo que você é o diretor financeiro dessa empresa e tomou um calote da sua empresa? É tipo, caraca, maluco, tá muito babaca. Aí naquele momento que ele fala, eu vou te processar, eu falei, tu tem que processar mesmo esse maluco? Ah, se ferrar, pô. Isso aí não se faz, não. Pois é. E é muito realmente em função desse personagem de Justin Timberlake que acontece a treta toda, se eu parar pra pensar, né? Sim,
É aquela coisa, é o cara de fora que tem uma visão empresarial da parada. Não que os outros não tivessem, mas, tipo, que ele vê um lucro e, tipo, vocês são amigos? Dane-se. Isso aqui não é uma empresa familiar. Aqui nós tiramos Uhum, lucro. É isso que sim. acontece. Mas só pra fazer um destaque ainda desse personagem de Justin Timberlake, que assim, pra mim ele é o pior personagem, né, pela questão maniqueísta que eu falei, mas mesmo ele sendo o pior personagem, eu ainda gosto muito do personagem pelo seguinte, eu acho que a atuação do Justin Timberlake é perfeita pro que esse cara tem que fazer. Porque o que o filme vende pra gente nesse maluco? Ele é, dadas as devidas proporções, enfim, a metáfora, ele é um popstar do Vale do Silício. E, tipo, nada melhor do que você botar o Justin Timberlake. Tanto que a cena que ele aparece pra encontrar com os malucos na reunião é um show, né? Que ele fica, não, porque eu faço isso, faço aquilo, traz drink pra gente, traz comida cara, faz não sei o que lá e tal. O maluco vive em baladas. Então, tipo, apesar de eu não gostar da maneira como o personagem se desenvolve por ele ser realmente muito preto no branco, ainda assim a atuação é super condizente pra mim. Cara, é isso. Na verdade, todos os personagens são muito bem trabalhados. Muito bem trabalhados à medida do possível. É só você ver. Você tem esse embate que está falando desde o início do programa com o Eduardo, mas você também tem lá a dupla de irmãos, que eles são basicamente o mesmo personagem. Qual é o nome deles? Os irmãos Winklevoss. Cara, eles estão sempre juntos, têm basicamente o mesmo porte físico. Bem, eles são gemadores, que é a citação da primeira cena do filme, e basicamente um completa a fala do outro. Mas uma coisa que eu acho interessante deles, que, como se falou, né? Boa parte dos demais personagens do filme, eles são coadjuvantes e eles servem muito realmente para apoio do enredo, né? Tipo, são meio que coisas ilustrativas que vão sendo encaixadas. E quais são as duas funções deles e do amigo deles para mim? A primeira é uma frase que o Mark Zuckerberg fala durante o filme que faz todo sentido e que, de certa maneira, resume a participação deles no filme. Se vocês tivessem feito Facebook, vocês teriam feito Facebook. E por que eu acho isso importante na participação deles? Porque é óbvio, se para pensar, que alguém já tinha uma ideia parecida. O próprio Mark Zuckerberg fala: qual a diferença da rede social que vocês querem fazer pro MySpace da vida, enfim. E eles tentam falar essa questão do prestígio, né, do Harvard.edu, né, no caso, o e-mail da Harvard. E, e o que é interessante dessa cena? Primeiro, reforça essa questão do Mark Zuckerberg ser filho da puta, porque, tipo, ele fala, né, se vocês tivessem feito Facebook, vocês teriam feito Facebook. Só que não é bem assim, porque se para pensar, ele não tinha essa porra dessa ideia. Ele pegou a ideia dos caras. Isso é um fato. Tipo, não dá pra você desmentir que, tipo, beleza, ele fez um código próprio, ele construiu uma estrutura de site, ele programou da maneira que ele queria. Mas a ideia de interação social que os caras propunham era dos caras. Então, qual é o lance pra mim da participação deles? Que não adianta você só ter uma ideia. Se você passa essa ideia para uma pessoa com o Mark Zuckerberg, ele vai executar ela de maneira mais eficiente, mais rápida. Então, o personagem deles, pra mim, é uma coisa que ilustra mais ou menos uma coisa do tipo: quantos mais não devem ter pensado alguma coisa, mas não conseguiram fazer por falta de capacidade, digamos assim? Ou por terem sido sacaneados, como o caso deles, sabe? Então, acho que mostra muito essa questão do tipo, como essa indústria, né, da internet, essas construções de rede social, né, que ficam se atropelando, que ficam, né, todo dia você tem alguma coisa nova, uma novidade e tal, desde o seu início lá, né, que a gente está ali anos 2000, como isso já é tão predatório, sabe? Eu acho que essa é a função dos personagens deles, pelo menos pra mim. Eu não quero nem dizer predatório, eu gosto mais do pensamento. Eu gosto mais do pensamento. É mais a questão de abrir um embate para nós, como público, de pensar: eles têm direito sobre aquilo? Porque realmente, o cara dar a ideia. É tipo, eu posso falar para você, eu posso entrar no YouTube e fazer um vídeo de temos que ir para Marte. Aí alguém faz uma coisa e vai para baixo e fala: não, mas a ideia foi minha. É tipo, pô, será que eu tenho direito sobre isso só porque eu dei uma ideia? Porque eles ali eles só falam para ele. Mas quem desenvolve, quem usa o código, quem tem toda a parte criativa é o Mark. Então eu acho que o filme, nesse momento, está passar essa ideia pra gente.
de será o que eles estão reivindicando? Eles têm realmente direito? Será que o valor da ideia tem direito para ser um processo? Eu acho que vai mais nesse sentido. Justo. Realmente, para pensar, faz sentido mesmo. E uma coisa também que eu acho interessante deles é que uma questão que o enredo nunca deixa 100% claro pra gente, por mais que, pelo menos na minha interpretação, é que sim, mas é, essa questão também do remorso do Mark Zuckerberg, porque é uma coisa que o filme bate muito na tecla, que é essa coisa dele ser excluído da comunidade acadêmica, né? Na verdade, não é nem da comunidade acadêmica, na real. Ele é excluído dos ciclos sociais da universidade. Isso, para pensar, o filme é muito baseado nessa premissa de, tipo, Mark Zuckerberg e Eduardo Saverin queriam. O cerne da história toda, se para pensar, queremos ter status dentro da faculdade para sair com garotas. E aí, eu acho que tem muito também essa questão desses personagens dos gêmeos e do amigo deles, que o Mark Zuckerberg via naqueles caras o que ele queria ser. Tanto que depois o Eduardo Saverin fala em certos momentos que, tipo, falaram que uma das promessas era restaurar o orgulho, não lembro se é essa palavra, mas algo nesse sentido do Mark. Mas ele não queria isso, porque na real o que conseguiu com o Face Mesh, né, que é aquele site de comparar as mulheres, era justamente o que ele queria, que era entrar em evidência na faculdade. Então acho que também tem um pouco disso nesses dois personagens, né, dos gêmeos, que é mostrar que, tipo, o Mark Zuckerberg queria ser esses caras, no sentido de ter reconhecimento, de fazer parte de fraternidade e tal, e ele pega a ideia dos malucos e cria o Facebook mais rápido do que o Harvard Connection, muito por questão de ego mesmo, sabe? Agora que a gente já comentou sobre essa questão, né, dos personagens, do desenvolvimento da trama, né, do desenvolvimento realmente das suas personalidades, eu acho que outro ponto que a gente tem que levantar também é a questão da montagem, né, da edição do filme. Como você comentou no início, Alexandre, foi um dos Oscars que esse filme ganhou. E eu acho que é muito merecido porque realmente é a parte fundamental. Por que eu digo isso? Como a gente comentou, né, se o filme fosse seguindo linear, ele seria um saco, né? Essa coisa tipo, fulano encontrou ciclano, aconteceu isso no ano tal, aconteceu isso no momento tal, e não ia ser tão legal. Por outro lado, o filme trazendo essa dualidade de duas linhas do tempo, né, que a gente tem o período de criação do Facebook e o período do processo penal, é muito mais interessante. Primeiro que traz esse dinamismo para a gente ver a história sendo montada aos poucos e a carga dramática sendo criada, né, de maneira mais progressiva. Mas para além disso, eu acho que a montagem é fundamental porque ela dá uma cara, eu diria assim, não sei se cara é a palavra, né, mas enfim, vamos manter essa, mas dá uma cara de um filme mais hollywoodiano. E por que que eu digo isso? Sendo bem sincero, se eu chego pra você e te falo o seguinte, Alexandre, ó, vamos assistir um filme que é sobre a criação do Facebook e de como Mark Zuckerberg sacaneou o amigo dele. Você assistiria esse filme? Provavelmente não. Não tenho Pois saco é. para biografia. Então, o que que eu acho que essa questão da montagem ajuda no filme? Porque ele dá uma roupagem mais pop pra coisa, sabe? É, essa coisa, né, de, por exemplo, que eu já falei dos diálogos que são muito acelerados e que fazem muitos flash forwards. Isso é muito bacana. O fato do filme jogar alguns easter eggs e inserir coisas de cultura pop nessa questão mais eletrônica. Por exemplo, o personagem de Justin Timberlake lá pro final do filme, ele fala do Instagram, sendo que o Instagram naquela época ainda não existia. Sabe, tem mais pinceladas de umas coisas assim que são muito interessantes ao meu ver. Mas para além disso, né, o fato do filme realmente trazer a progressão do enredo pela montagem, né, desse vai e vem, né, dessas coisas não lineares, para mim é o que dá substância de fato ali para essa história se desenvolver. O que que você acha? Então, essa construção, a construção, o desenvolvimento rápido, a agilidade que essa obra tem, é um dos fatores que ganha o filme. Porque, como eu falei lá no início, a gente já sabia qual era a finalização desse filme. Então, ver realmente uma coisa cronológica. Em 97 eles dois viraram amigos. Em 98 eles deram as mãos. E
Zuckerberg entrou na faculdade em 2000. Isso não é interessante. Ninguém gosta desse tipo de biografia. A gente quer ver algo mais ágil. Então, a forma como é construído, de ter esses dois fatores temporais, você tem uma visão, teoricamente, dos dias atuais, que é o período da briga judicial, até aquele ponto, e isso está sendo intercalado, não necessariamente cena por cena, mas você fecha uma ideia e mostra já aquela conclusão. Ele não abre, ele não é um filme que vai fazer mistério. Ele não faz isso. Então isso ganha bastante a obra. E eu digo mais, cara, isso que você falou de não ser intercalado, eu acho que, além de ser proposital, é muito bem intencionado. Pelo seguinte, você tem vários momentos do filme que, tipo, a gente tá acompanhando a história dele com o Eduardo, aí corta, vai pra história dos gêmeos com ele, aí corta, volta pro Eduardo. E isso, né, pensando realmente na questão de audiovisual, eu acho que é muito fundamental porque ilustra bem o que a gente está vendo. Porque a gente está tendo muito a perspectiva do Mark Zuckerberg. A gente acompanha a história a partir dele, afinal de contas, ele é a pessoa que está em todos os casos. E o filme vende para ele, pra gente que ele é um cara super acelerado. Então, essa coisa muito dinâmica casa muito com o personagem que a gente está tendo. Então, para mim, faz todo sentido. E outro ponto também que eu queria levantar da montagem é uma coisa que você até comentou, né? Que, por exemplo, tem certas coisas que a gente não conhece, né? Seja por não conhecer, por exemplo, de informática ou por a gente não vivenciar esse mundo, por exemplo, da Universidade de Harvard. E a montagem do filme entrega muito isso pra gente. Por exemplo, você falou a questão das fraternidades, né? Que se deu um pause para pesquisar. Mas enquanto tá tendo o primeiro diálogo dele com a ex-namorada, a gente tá tendo aquela festa da Phoenix, né? De uma das fraternidades. E a gente vê mais ou menos ali o que está acontecendo, né? Tipo, como é essa festa, né? Quem são as pessoas que vão para essa festa? Quem pode ir para essa festa? E você tem muito esse paralelo sendo construído com várias coisas, né? De tipo, Phoenix e Mark Zuckerberg, né? Você tem de um lado essa coisa do prestígio universitário, do outro lado o cara que é recluso. Aí tem um momento que ele fala, eu nunca fui na Porcelain, que é a grande fraternidade, presidentes dos Estados Unidos saíram de lá. Aí depois a gente tem os gêmeos levando ele lá. Então, né, tal qual o filme traz essa questão dos diálogos trazendo flash forward, é muito interessante também como a montagem do filme, na medida que certas informações novas são trazidas pra gente, ele mostra em sequência. Então, eu acho isso muito bom também. Cara, isso é verdade. A gente pode resumir basicamente esse filme em Mark Zuckerberg quer entrar para uma fraternidade e ele não consegue, logo ele vai ferrar todo mundo. Sim. E outro ponto também que eu queria levantar, que aí já não sei se você concorda tanto, mas eu gosto muito da questão da música também. Porque isso, de certa maneira, entra também nessa questão da edição, porque a trilha sonora, ela é muito presente no filme. É, não digo a trilha incidental, né, que é normalmente música instrumental e tal. E ela compõe muito essas cenas, né? Porque como eu falei, a montagem, né, traz esse dinamismo e traz esses paralelos para revelar o enredo, que é fundamental. E casando com isso, a gente tem a trilha sonora. E eu queria usar uma cena em exemplo para isso, para ilustrar o que eu estou falando. Quando a gente tem, né, o momento de rompimento, que é quando o Justin Timberlake fala pro Mark Zuckerberg, tipo, como gesto de boa fé, eu vou te mandar para 2 continentes, se eu não me engano. Aí ele fala, beleza, vamos fazer esse contrato aqui, vamos fazer esse acordo junto. E aí, tipo, ele vai morar na casa do Mark Zuckerberg ali em São Francisco, não, melhor, na Califórnia, e a gente tem um corte e tá tendo a corrida de barco dos gêmeos lá na Europa, com uma música, né, de competição mesmo, né? E quando eles perdem, e você vê que, tipo, cara, eles estão. Tá começando a se ferrar, né? Tipo, tá caindo do pedestal. Porque os malucos em Harvard, não, a gente é muito brabo, nós somos os melhores remadores, não sei o quê, aí vai pra Europa, quebra.
E logo em seguida, junto com essa música de competição, né, uma música que acelera o ritmo, a gente vê eles tendo esse baque de tipo, descobrindo que o Facebook foi para a Europa, né? A ideia que era deles. Né? Então, assim, é só uma cena que eu queria ilustrar aqui, que encaixa essa questão da música que acelera e traz essa sensação de competitividade, né, no próprio ritmo, a montagem e os diálogos, né? Porque a gente tem o diálogo do Mark Zuckerberg com o personagem de Justin Timberlake, corta e a gente tem essa questão deles perdendo a corrida, né? Então acho que se fosse para resumir, tipo, tudo que a gente está falando, ao meu ver, né, de por que esse filme é bom, né, nesse sentido de diálogo, exposição de personagens, montagem e agora a trilha sonora, seria essas duas cenas. Cara, e você falando muito bem dessa cena da competição, até esse momento, os irmãos eles não estão pensando em processar o Mark. Eles ainda estão tentando resolver de uma maneira não processual, de uma forma amigável, até porque ainda está no ambiente deles de controle. A ideia é dentro da universidade, que eles têm o prestígio que você tinha falado, que eles ainda têm certos contatos ali, que eles conseguem falar com algumas pessoas. Então, até aquele momento, ainda é trabalhável. Mas realmente, no momento que ele vai para o exterior, que eles vão para. Ali é o que? Inglaterra, eu acho? Não chega a falar, não, mas sei lá, pode ser. Pode ser, né? Mó cara de inglês aquilo ali. É tipo, eles perdem ali na competição. Tipo, eles perdem, eles ficam bolados, mas ali eles aceitam perder, porque, tipo, os caras eram melhores e eles treinaram que eles conseguem ganhar. Mas aí vem o baque do Zuckerberg, tipo, o cara não é melhor do que eles. Eles se sentem roubados por ele. E isso que motiva eles a começar a ação judicial. Não é o fato deles perderem a competição do Zuckerberg, mas o fato deles acharem que foram roubados. Isso aí fere o orgulho deles, como eles também falam, fere o orgulho deles dentro da faculdade, que não é o jeito da faculdade de agir. Justamente. Por isso que, cara, eu gosto muito dessas duas cenas que realmente se complementam demais. Eu acho muito bacana. Bom, pessoal, então essa foi aqui a nossa opinião sobre a rede social, né, o filme aí de 2010, do David Fincher. E, como de praxe, né, agora a nossa hora das notinhas, né, de 0 a 5, né, o que a gente achou do filme, lembrando 0 ruim, 5 excelente, digamos assim, e sempre acompanhando de um comentário geral nosso, né, do porquê essa nota. E se quiser começar aí hoje, Alexandre. Ok. Filmezinho de 2010, fazem 10 anos com a rede social. Cara, como eu tinha falado, eu não assisti ele no início, mas vendo agora e 10 anos depois, você vai ver como o Facebook é o que é, mesmo com outras redes, outras possibilidades. Eu acho que o filme ele narra muito bem essa história de uma amizade que foi perdida por causa de ganância ou coisa parecida com isso. E uma nota para ele, eu acho que para mim ele é um 7. Um 7, 7,5. Lembrando que é de 0 a 5, Alexandre. Por... Ok, então peraí. Um 7 vira um 3,5? O 3,5. Tá justo, tá justo. Acho que ela tá boa. Por que eu falei 7? Acostumado aí de 0 a 10, pô? É o costume. Bom, eu concordo contigo, mas a minha nota é um pouquinho mais alta, eu dou nota 4. Eu acho que, como eu falei, é um filme muito bem montado, né? Ele se pega de uma história muito simples, uma premissa, na verdade, muito simples, e consegue trazer uma coisa a mais, sabe? Eu acho que ele sai da normalidade, assim, tipo, ele tem umas inovações, né, no sentido de realmente fazer uma história biográfica, mas não tão usual. Acho que é muito bacana. Me lembra até um pouco, fazendo um paralelo com A Grande Aposta, né? O filme lá com Christian Bale e com Steve Carell, né? É um filme que eu acho também bem legal. E por isso, pra mim, é uma nota 4. Assim, tem seus problemas, óbvio, mas é um filmaço muito bom mesmo, sabe? Eu acho que vale muito a pena as pessoas verem, porque, como você falou, né? A gente tá em 2020, já passou 10 anos desse filme, e ele ainda tem sua relevância
seja pela questão de ser um bom filme e também pela sua história ainda afetar a gente hoje em dia. Então acho que realmente é bem bacana. E agora a gente quer saber a opinião de vocês também, gente. Manda mensagem aí, né? Para o nosso e-mail, temposdetela@gmail.com, ou então nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, ou então lá no YouTube mesmo, se está ouvindo pelo YouTube, que a gente vai ler, a gente comenta sempre. E é sempre bom a gente trocar essa ideia com vocês. E, bom, pelo menos por mim, até semana que vem. Valeu, Alexandre. Fica aí com suas despedidas. Gente, como sempre, mais uma boa semana, mais um bom filme. E até semana que vem. Qual será que é o próximo filme que a gente vai falar? Não, até depois.